Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em primeiro lugar quero desejar a cada um e a todos vós um feliz ano novo. E nós temos a graça de iniciar o ano novo civil, celebrando, de acordo com o calendário litúrgico da Igreja, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Começamos o ano civil tendo presente o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Neste ano, na solenidade do Natal, procurei meditar o mistério da encarnação, considerando Jesus como o Filho primogênito da Virgem Maria e o Filho primogênito de Deus Pai. E nós meditamos o que significa dizer que Jesus é o Filho primogênito de Maria e o Filho primogênito de Deus Pai. Resumo aquilo que nós meditamos. Significa que Jesus é o primeiro filho, porque depois dele vem cada um de nós. Nós somos filhos da Virgem Maria e no Filho nós somos filhos de Nossa Senhora e também filhos de Deus Pai. E sendo filhos da Virgem Maria, portanto, irmãos de Jesus e filhos de Deus Pai, nós temos direito à herança. E a herança que o Pai quer oferecer a nós é a vida eterna com Ele. O Pai deseja que nós alcancemos a graça da salvação, e para que a salvação aconteça, Ele envia o seu Filho Jesus, que assume verdadeiramente a natureza humana, e morrendo na cruz, Jesus oferece à humanidade o dom da salvação. Hoje, celebrando a maternidade divina de Nossa Senhora, nós recordamos aquilo que meditamos durante estes dias. Nós reconhecemos Nossa Senhora como nossa mãe. E ela é nossa mãe porque o próprio Jesus nos deu como mãe. No alto da cruz, Jesus entrega o discípulo amado à Virgem Maria e a Virgem Maria ao discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O dogma da maternidade
definido pela Igreja no Concílio de Éfeso em 431. Nos primeiros séculos da Igreja, houve controvérsias a respeito da pessoa de Jesus. Muitas controvérsias. Entre elas está uma heresia que provocou a proclamação do dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Foi uma heresia propagada por Nestório, que afirmava que Jesus tinha duas naturezas e eram duas pessoas. Depois a Igreja, através sobretudo da reflexão de São Cirilo de Alexandria, compreende que Jesus é uma única pessoa, a pessoa do Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por isso Nossa Senhora é proclamada como Mãe de Deus, para atestar que Jesus é uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que por obra do Espírito Santo foi gerada no ventre de Nossa Senhora, segundo a natureza humana, e através de Nossa Senhora, a pessoa do Filho recebe a natureza humana, e sendo uma única pessoa, ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por que é importante afirmar que Jesus é uma única pessoa que tem duas naturezas? Porque quem morre na cruz é o próprio Deus. E morrendo na cruz, e ele morreu porque assumiu a natureza humana, mas aquele que morre na cruz é Deus. E Deus morrendo na cruz porque assumiu a natureza humana e por isso ele é passível de morte, ele oferece a si mesmo em sacrifício pela nossa salvação. Porque a ofensa que nós provocamos a Deus, nós não teríamos condições de reparar essa ofensa, porque a ofensa se mede pelo ofendido. Como Deus é o ofendido pelo nosso pecado, nós precisávamos oferecer a Deus uma vítima que estivesse à altura do ofendido. Portanto, só Deus pode reparar a ofensa que nós cometemos contra Ele. Portanto, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem que morre na cruz para que nós sejamos salvos. E tudo isso expressa o desejo de Deus de nos salvar, e a salvação é sinônimo de bênção. Deus que quer nos abençoar com o dom da salvação. E para que essa bênção da salvação nos alcançasse, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a natureza humana, morre na cruz em expiação dos nossos pecados. Esta é a verdade de fé que o dogma da maternidade divina anuncia. Nossa Senhora é Mãe de Deus porque as duas naturezas são indissociáveis em Cristo. É uma única pessoa. Nossa Senhora gera o Verbo Divino segundo a carne humana, a natureza humana. Mas aquele que ela gerou segundo a natureza humana é Deus. Por isso ela é Mãe de Deus. Isso é importante, porque eu me recordo que na minha infância eu fui questionado por uma pessoa de outra denominação: como que vocês católicos rezam Santa Maria Mãe de Deus? Por que vocês rezam Santa Maria Mãe de Deus? Nós rezamos porque Nossa Senhora é Mãe de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem as duas naturezas, a humana e a divina. Como as duas naturezas são indissociáveis na pessoa de Jesus, nós podemos chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. É simples, porque Jesus é Deus. Quero propor uma meditação, depois de explicar o dogma, tendo presente sobretudo o texto da primeira leitura, considerando que estamos iniciando um novo ano civil. Nós recebemos da Igreja a leitura do livro dos Números, e o texto que nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Números descreve a bênção de Arão.
Nós iniciamos o ano recebendo da igreja este texto. Deus quer abençoar a vida do seu povo. Deus quer abençoar a nossa vida. Por isso Deus envia o seu Filho para que através do sacrifício de Cristo nós sejamos abençoados com o dom da salvação. Contudo, a bênção passa por aquilo que nós falamos. A bênção de Deus é derramada sobre nós. Nós precisamos estar abertos à bênção de Deus. Mas veja que nós aprendemos que Deus está dizendo na primeira leitura, diz o texto: o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes. O texto nos ensina que a palavra, a nossa palavra, ela tem o poder de abençoar. Nós queremos um ano abençoado. Todos nós almejamos o ano de 2026 repleto da bênção de Deus. E Deus quer sempre derramar sobre os seus filhos com abundância a sua bênção. Em primeiro lugar, precisamos estar abertos para receber a bênção de Deus. Mas em segundo lugar, é necessário que nós compreendamos que a bênção de Deus também passa por aquilo que nós falamos. Se nós entramos no novo ano, mas não abençoamos o nosso ano, não abençoamos o nosso trabalho, não abençoamos o nosso lar, não abençoamos a nossa família, você não abençoa o seu matrimônio, o seu ano não será abençoado, porque o ano e as bênçãos de Deus passa também por aquilo que nós falamos. Se nós não proclamamos boas palavras, se nós não proclamamos sobre nós e sobre aquilo que fazemos e sobre as pessoas que fazem parte da nossa vida, a palavra de Deus, se nós não dizemos boas coisas, nós não teremos um ano abençoado. O texto do Evangelho diz que os pastores encontram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contaram. Nós precisamos aprender com a liturgia deste primeiro dia do ano civil que nós precisamos desenvolver o hábito de abençoar a própria vida, de abençoar o trabalho, e abençoar aqui significa louvar a Deus, agradecer a Deus. Ontem nós meditamos sobre o mal do pessimismo, como o pessimismo faz mal, prejudica. Hoje nós estamos meditando sobre a necessidade de abençoar a própria vida, de abençoar o trabalho. Não reclame, substitua a reclamação pelo agradecimento. Não murmure, troque a murmuração pela oração. Nós teremos um ano abençoado, mas a bênção passa também por aquilo que nós falamos. E digo mais: quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados. Essa reflexão eu fiz quando estava aspergindo o povo. Quando o padre vai aspergindo o povo, quem fica mais molhado de água benta é o padre. Você vai aspergindo as pessoas e você vai ficando todo molhado pela água benta. Eu aprendi com esse gesto: quanto mais eu abençoo vocês, mais eu fico abençoado. Quanto mais eu vou aspergindo a água benta sobre o povo, mais a água benta vai caindo sobre mim. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos abençoar. Abençoe os seus inimigos, abençoe as pessoas difíceis, aquelas pessoas cuja convivência é difícil. Abençoe. Troque a palavra de maldição, troque a palavra de murmuração, troque a palavra de reclamação, troque a palavra de pessimismo pela bênção. Louve a Deus, agradeça a Deus. Você verá as bênçãos que você vai receber durante o ano, porque você fez uma mudança. Ao invés de lançar uma semente ruim, que é a semente da murmuração, da reclamação, você lançou uma semente boa,
e a semente boa produz bons e abundantes frutos. Iniciando este ano sob a proteção de Nossa Senhora, nossa Mãe, vamos aprender como a Virgem Maria, diz o texto do Evangelho, que ela guardava tudo no coração. Não como alguém que vai guardar, nós falamos sobre isso, sobre a virtude da família de Nazaré, a virtude do silêncio. Se lembra? No domingo da Sagrada Família. O silêncio não é o reconhecimento de palavras, mas é o recolhimento para compreender qual é a vontade de Deus, para discernir. Esse é o silêncio que nós precisamos fazer. E nós vamos abençoando e discernindo no coração a vontade de Deus, como agir, como fazer, como proceder. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, esteja conosco, nos acompanhe e passe à frente deste mundo.